Obrigada, doutor Maurício. Ótima palestra, como sempre, fala extremamente bem. Eu queria só colocar uma questão, e eu acho que o nosso próximo painelista vai abordar isso, sobre a audiência de custódia, né, na Lei Maria da Penha. Essa compatibilidade entre a audiência de custódia e a Lei Maria da Penha, eu acredito que possa ser possível, desde que ela deixe de ser uma mera audiência de custódia, por causa da especificidade, porque a vítima ela não participa. Quando a gente vai analisar os pressupostos da prisão de um agressor em âmbito de violência doméstica, eu acredito que a gente precisa ter um olhar a mais, que não é o olhar básico dos outros crimes. A vítima precisa se fazer presente, né? Talvez tenha como compatibilizar, mas seria uma audiência especial mesmo para os casos de violência doméstica, com participação da vítima e com juízes e promotores capacitados e especializados na área. Mas a gente vai continuar os debates. A doutora Lindinalva pediu para tecer alguns comentários e depois eu vou apresentar o próximo painelista, que é o doutor Márcio. Doutor Maurício, talvez eu não sei se em algum momento da minha fala eu tenha criticado as audiências de custódia de uma forma geral, porque eu vim para falar especificamente das mazelas das audiências de custódia na violência doméstica. Eu não sou contra as audiências de custódia nos crimes gerais. Eu acho que elas são necessárias e importantes. Contudo, do jeito que elas estão sendo aplicadas, doutor Maurício, para a violência doméstica, elas são um grande retrocesso. E entre a liberdade dos agressores e a morte das nossas mulheres, nós vamos preferir a prisão dos agressores. Porque a morte, doutor Maurício, é algo muito definitivo. E nós já vimos muito sangue. E nós já estamos muito cansadas. E nós participamos disso desde o nascedouro da Lei Maria da Penha. Eu participo da Comissão de Reforma do Código Penal, eu participo de todo aquele burburinho, né, do Congresso, do Senado, de tudo. E a gente vê como são feitas as leis, né? Acho que quando a gente sabe como é feita a lei, como são feitas as linguiças, a gente não come mais as linguiças, né? A gente sabe como que são feitas as coisas, a gente sabe que essa lei, a lei vai passar, a lei da custódia, mas nós estamos aqui para além disso, nós queremos salvar as nossas mulheres e nós temos certeza que, assim como o nosso ofício de Mato Grosso sensibilizou o CNMP, nós somos capazes de sensibilizar o senhor, que é uma pessoa importante aqui do estado do Paraná, a sensibilizar os colegas, a magistratura, principalmente, a fazer esses cursos de capacitação ou a entregar esses processos para nós, porque eles são nossos. A gente quer fazê-los, e se eles quiserem fazer esses processos, eles têm que entender o que é violência doméstica e qual que é a diferença de uma ameaça que acontece com uma pessoa comum, que ele nunca mais vai ver na vida, e uma ameaça que acontece com uma pessoa que sabe onde a pessoa dorme, onde a pessoa vive, onde a pessoa trabalha, onde ela come, e não raras vezes torna isso uma realidade. O que nós queremos fazer é tratar essas mulheres como importantes enquanto elas ainda estão vivas, porque depois de mortas, todo mundo acha o caso importante, mas nós, no nosso estado, nós achamos todos os casos importantes. Por isso que nós não tivemos nenhuma morte de mulher ainda esse ano lá na nossa comarca. Obrigada. Bom, nosso próximo painelista é o Dr. Márcio Soares Berclas. Ele também é promotor de justiça do Ministério Público do Paraná, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná e doutorando em Direito das Relações Sociais também pela Universidade Federal do Paraná. 20 minutos. Boa tarde a todas e todos. Muito obrigado, minha colega Ana Paula, que preside a mesa, o colega Maurício, né, que
e também a colega Lindinalva, né, e cumprimento todos os colegas do Ministério Público Brasileiro, que é um prazer tê-los aqui no Paraná, e, em especial também os servidores do Ministério Público e as pessoas que não são da carreira do Ministério Público, né, que, na verdade, deveriam ser não só uma presença constante nos eventos dos direitos humanos, mas em todos os eventos da instituição. Bem, depois dessa expressão da liberdade que nós tivemos aqui, porque, na verdade, acho que essa discussão coloca muito em jogo duas liberdades, a liberdade da mulher vítima de violência, né, tem direito de ser feliz, escolher fazer a sua escolha afetiva, conviver com sua família, ter a sua tranquilidade psíquica resguardada, e a liberdade do preso, que também sempre é um drama cotidiano, especialmente, né, na América Latina, que é um continente marcado pela violência, e a violência propiciada pelo próprio Estado. E o mesmo Estado que não oferece políticas públicas adequadas, né, para a mulher vítima de violência, acho que esse é um ponto que eu gostaria de tocar aqui, porque por mais que se faça na questão do direito penal e do processo penal, isso nunca vai trazer os melhores resultados, é o mesmo Estado que também negligencia a condição carcerária do preso e os seus direitos que têm que ser resguardados, né. A nossa realidade, acho importante dizer isso do ponto de vista de justiça, a gente está discutindo justiça no final das contas, tem esse seriado da TV Globo aí, que como exceção presta um serviço até interessante para discutir questões de gênero e dramas cotidianos, né. O nosso cenário é de injustiça na América Latina, por isso que trazer as reflexões europeias, né, por exemplo, John Rawls, liberdade, igualdade e diferença, a teoria dele é muito mais liberdade do que igualdade, não tem quase nada de diferença. E aqui nós temos, né, a diferença é um elemento sensível numa realidade marcada por injustiças. A má distribuição da terra, a insana guerra às drogas, a transição das ditaduras para a democracia, são questões que permeiam a América Latina. A América Latina que sequer tem uma jurisdição indígena. E tem, nos seus povos originários, indígenas, pelo menos 10% da sua população. 4, 5 estados têm jurisdições indígenas, ainda assim para os indígenas e não para terceiros. Então, a mulher é vítima, assim como a população LGBT, os quilombolas, os negros, né, os presos de muitos crimes patrimoniais, essa massa carcerária brasileira, ela é vítima e precisamos encontrar uma saída pela democracia. E no processo penal, que talvez o convite, né, que a minha colega de concurso e guerreira do Ministério Público, realmente transformadora, a Mariana Basso, que faz muito no Centro de Apoio de Direitos Humanos nesse trabalho, e eu na Metropolitana há 4 anos a gente presencia isso. A democracia no processo penal tem um norte que eu gostaria de, né, talvez esse convite justifique para trazer algumas questões aqui da perspectiva do processo penal, né, nesse debate da audiência de custódia. Existe um princípio acusatório, especialmente para quem não é da área jurídica, que é uma estrita separação das funções entre defesa, acusação e julgamento. Esse princípio não é assimilado adequadamente na nossa realidade. Nós temos uma realidade em que o juiz pode decretar prisão da cabeça dele, sem que ninguém peça. E, na verdade, a iniciativa o juiz pode ter em qualquer lugar, menos no processo penal, onde o Estado já está representado pelo Ministério Público. A própria Lei Maria da Penha prevê a possibilidade do juiz ter posturas que partem dele. E isso não é algo adequado, isso não é democrático, embora possa parecer bom para um juiz que quer ser protagonista, a favor, eventualmente, mais sensível a uma questão, mas isso desequilibra o sistema. E nós estamos discutindo um novo Código de Processo Penal que não vai resolver muitas dessas questões. Por que nós chegamos na audiência de custódia? Para que, especialmente quem não é da área jurídica, possa entender isso. Porque a prisão em flagrante, que é uma prisão administrativa, que não é decretada por um juiz, que ninguém pede, que o promotor não pede, que o juiz decreta, quer dizer, não é um juiz que decreta e tem que fundamentar. Uma prisão que qualquer do povo pode fazer, ela sempre foi um palco para os arbítrios mais diversos. A prisão em flagrante tem que ser atual e tem que ser visível, e o delegado tem que estar presente para realizá-la. A nossa realidade é que, infelizmente, os delegados não estão nas delegacias, muitos advogados aceitam isso, e o próprio Ministério Público, que tem um controle externo da atividade policial, desde 88, também aceita, na medida em que as prisões em flagrante não têm filmagem. E isso permite que o delegado não compareça. Isso permite que, muitas vezes, quem vai fazer o interrogatório não é o delegado, é um escrivão. Quem vai ouvir a vítima também não é o delegado. E eu lembro, quando entrei na carreira, em 2004, lá se vão
12 anos era um carimbo, os flagrantes eram um carimbo. Ciente, aguarde-se inquérito policial. O Ministério Público não fazia o seu papel de fiscalizar aquela prisão, que é uma prisão administrativa, e que tem que ter um controle formal e material da sua legalidade. Por conta disso, precisou-se que em 2011 viesse nas reformas pontuais do Código de Processo Penal, que virou uma verdadeira coxa de retalhos, reformas que trouxeram inconsistência sistêmica a esse Código de Processo, que imaginem, tem mais de 60 anos, 70 anos. Ela precisou dizer que teria que ser examinado se aquela prisão era necessária, se ela ia ser convertida ou não, o que não precisava ser dito, porque a prisão é exceção, e isso já estava na Constituição. Mas como as prisões sempre continuaram, o abuso sempre foi uma regra, e se precisou chegar, eu digo, o preço a ser pago agora temos que colocar, né, numa perspectiva filosófica levinasiana do face a face, juiz, promotor, réu, acusado, investigado, para que lá se possa resolver, para que ele tenha informação dos seus direitos. A gente não precisava ter chegado nesse ponto, mas a má condução desse assunto, inclusive pelo Ministério Público, fez com que a audiência de custódia se colocasse como uma realidade. Evidente que numa instituição em crise, como é o Ministério Público, uma instituição fechada, entrópica, com pouco ou insuficiente diálogo com a sociedade, tá? E, na verdade, não são os promotores dos direitos humanos, eu não posso medir o Ministério Público pelo GNDH, eu tenho que medir pela realidade. A realidade é uma instituição conservadora, burocrata, acomodada. Você dizer para esse perfil de membro do Ministério Público de que você vai ter que ir lá perder o seu tempo para sentar, perder o seu tempo, entre aspas, para estar frente a frente com o investigado, ou eu lembro que havia também, né, um certo, não se concordava, muitos não gostavam da própria audiência prevista na Lei Maria da Penha. Porque porque o princípio acusatório, que eu dizia antes, tem, né, se já tivesse aplicado aqui, faria com que nós lidássemos com testemunhas e com vítimas de outra forma. Com essa separação de funções, o Ministério Público, desde muito antes da audiência, tem que estar em contato com a vítima, com a testemunha. Eu sei que muitos colegas aqui fazem isso, mas a estrutura institucional não está pensada para isso. Então, infelizmente, a audiência de custódia ela vem num contexto onde as prisões em flagrante, que é o objeto, né, nunca foram levadas a sério. E não mudou muito essa realidade, porque se vocês forem lá no CNJ olhar o percentual geral de manutenção de prisão é de 40%, 50%, alguns estados 60%. Ou seja, a prisão continua sendo a regra. Bem, falava do Ministério Público porque, na verdade, essa instituição nossa, que não consegue enterrar a velha instituição para que a nova possa nascer, não tem só pouco diálogo externo, tem pouco diálogo interno, né? Nós não temos projetos nacionais capazes de articular promotores criminais que estão fazendo a questão da violência doméstica, né, na maior parte das realidades, promotores que estão com os direitos humanos, os promotores das demais áreas de políticas públicas. Porque dialogamos muito pouco internamente e não sabemos trabalhar de maneira intersetorial. Eu mesmo dizia para minha colega Mariana Dias, que é colega de região metropolitana aqui, da mesma comarca, que eu, como promotor que atua em direitos humanos hoje, ela como promotora criminal, a gente tem que pensar em algum projeto que possa agregar essas realidades. O promotor de direitos humanos tem que cobrar as políticas públicas, o promotor criminal tem que ter esse respaldo. Bem, o papel do Ministério Público, a minha colega Suzana aqui, né, de atuação exemplar nessa, em todas as áreas que passou, me dizia que ontem teve uma representante do Ministério Público chileno aqui, e eu acho importante contar um pouco isso. Por que eu falei do princípio acusatório? Né, que no Chile, o Chile foi um dos países que tinha a cultura, digamos, mais inquisitória, porque no processo penal há uma grande divisão de sistemas, sistema inquisitório, sistema acusatório, e se o nível de democracia do processo é dado pela aplicação do princípio acusatório, lá eles têm uma unidade de proteção a vítimas e testemunhas. O Ministério Público tem recurso para fazer reformas na casa da vítima numa situação que ela está sujeita à vulnerabilidade. Na verdade, o contato com os fatos não se dá através do papel. Essa é uma das grandes vantagens também da audiência de custódia, porque você inverte um pouco, né, você começa a mostrar que a oralidade no processo ela é fundamental, de você ver as pessoas, de você ouvir as pessoas. Mas para quem tem cultura autoritária, ouvir o investigado, ou ouvir uma mulher vítima de violência é perda de tempo, é perder tempo isso. Porque para isso você precisa de uma abertura que
Na nossa formação, né, e talvez aí desde o concurso, na formação um pouco interdisciplinar do membro do Ministério Público, nós não temos, e também não temos a estrutura auxiliar suficiente, e as equipes não existem sequer na área da infância, que é uma prioridade absoluta constitucional e que já existe há muito tempo, que dizer, né, das equipes interdisciplinares para a área da violência doméstica. Dessa fala aqui, eu gostaria de colocar esta questão. O princípio acusatório ser efetivamente implementado no nosso sistema, ele faria com que a oralidade e que esse tipo de situação de encontro dos atores desse drama, que é um crime, que é sempre um drama humano, fosse uma realidade muito diferente da troca de papel que nós fazemos, né? O sistema acusatório exige muito mais do membro do Ministério Público, porque o juiz só tem a denúncia para fazer o julgamento, e toda a prova que vai ser colhida vai ser produzida naquele momento. Aliás, perante um juiz diferente daquele que fez a investigação. Perante um juiz que está conhecendo o caso através do que as pessoas estão dizendo naquela audiência. O sistema acusatório implica que o Ministério Público não se esconda atrás do judiciário para proteger ou para providenciar o que precisa para fazer o seu trabalho. Ele vai ter que se estruturar. E, para isso, ele vai ter que se aproximar da vítima, né, das pessoas que estão envolvidas naquela realidade. Então, a audiência de custódia não deixa de ser um constrangimento. Claro que, como o doutor Maurício bem disse, a finalidade é controlar a legalidade da prisão, mas penso eu que, como vai ser decidida a possibilidade ou não de liberdade, e sempre que se puder se impor algumas outras medidas que não a prisão, isso deve ser discutido, é evidente que ela é uma janela importante para que se saiba que, num contexto de violência doméstica, essa liberdade, essas medidas que podem ser estabelecidas têm que ser olhadas com mais cautela, com um pouco mais de sensibilidade, talvez numa estrutura diferente. Já que ela foi uma criação que, por enquanto, não é legislativa, ela é uma criação dos conselhos, né, e vejam que, infelizmente, a nossa realidade faz com que o legislativo não tome a frente, por exemplo, não tomou a frente para estabelecer os critérios de nepotismo. Aí, em 2005, os Conselhos Nacionais de Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça, que, aliás, a sociedade não faz parte, o que, do ponto de vista democrático, é muito ruim, a sociedade não está representada nesses conselhos, eles estabeleceram um critério de até terceiro grau dizer que não podem parentes. Mas até hoje nós não temos isso disciplinado em lei. Então, já que é uma normativa, por enquanto, não vejo o problema de que se cumpridos os objetivos essenciais da audiência de custódia, sejam estudadas naquele ato, ou imediatamente, né, antes, né, que eu acho que seria mais razoável do que depois, um outro momento onde vai se oportunizar aquele contexto da realidade da vítima, especialmente porque as medidas protetivas dela, às vezes a própria concordância do investigado em não se aproximar faz com que isso seja estabelecido por consenso, né, que, aliás, é uma premissa que deveria ser melhor trabalhada. Claro que na realidade nossa, de falta de equipes, de pouca interdisciplinariedade, muitas vezes a comunicação não é feita de uma maneira não violenta, ela é truncada. E aí muitas vezes o que é mal dito ou bem dito pelo juiz, pelo promotor, pelo defensor, pode influenciar o sucesso daquele momento, né, que seria um momento de concertação de interesses. Evidentemente, eu concordo com a colega Lindinalva, o traço da violência doméstica, você tem um determinado perfil de vítima que não é, o agressor não é um estranho, o agressor é um conhecido, é alguém da família, e isto precisa ser levado em conta, né? Inclusive para perceber que, né, eu acredito que foi um grande tiro no pé a questão da indisponibilidade, porque a mulher, para mim, é sujeito, é como criança e adolescente, é sujeito, e se é sujeito, tem vontade. E se tem vontade, nós temos que ter mecanismos de apurar esta vontade. Ela não é coisa, como dizia lá do Estatuto da Mulher Casada, ela é sujeito. Se ela é sujeito, ela teria que ter o controle e a disposição daquilo que a envolve, devidamente supervisionado, porque muitas vezes se perceber que há uma pressão, que há um outro elemento, né? Mas isso foi superado pela questão, por um canetaço do Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que nós gostamos desses atalhos, como a ficha limpa, nós não trabalhamos um voto mais consciente, mais pedagógico, nós temos que cortar as pessoas que não podem se eleger, porque senão o povo vai escolher. São atalhos, mas que têm o seu preço, né? Então, encaminhando aqui já para respeitar o tempo que foi dado na conclusão,
partindo da premissa de direito social máximo e direito penal mínimo, direito processual mínimo, né? Direito processual penal, porque o direito penal e o processo penal, eles sempre vão fazer estragos, né? Sempre vão trazer algo de negativo, e muitas vezes são instâncias necessárias, mas teriam que ser as últimas, teria que ser a última ratio, e muitas vezes é a prima ratio. Porque aqui também aparece o problema que é, nós não dispormos de política, e o único momento de encontro dessa vítima com o Estado ser, muitas vezes, numa audiência, dentro de um processo criminal. Porque as políticas, né, que insistentemente, a própria Lei Maria da Penha, no artigo 3º, parágrafo 1º, artigo 8º, artigo 38, elas ainda não existem. Então, o Estado penal chega primeiro do Estado social. E isso sempre é um problema, né? Estritamente, nos artigos da Lei Maria da Penha, quando ela diz que o processo penal se aplica no que não conflitar, né, e estabelece, por exemplo, a obrigatoriedade de comunicação, eu lembro que na época que atuava com isso é algo básico, mas que não era respeitado. Por isso eu gostei dessa nota técnica, dizer que faça um contato, ainda que por telefone. Hoje é inaceitável, com a tecnologia da informação que nós deveríamos ter, né, que nós ainda tenhamos, como diz uma professora do Rio de Janeiro que pesquisou na área da infância, que trabalha muito com dados, todas as áreas precisam de dados, mas ela disse que na infância não existe um banco de dados, né? Existe um bando de dados. Professora Ana Cristina, e é o que nós temos ainda nessa realidade aqui, porque as promotorias não dispõem do diagnóstico adequado, quais são os percentuais dos crimes, quais são os motivos. Quer dizer, nós temos, às vezes, um profissional na Secretaria de Segurança que está compilando esses dados, mas pouca publicidade em torno disso. Né? A segurança virou um grande negócio e virou uma questão muito importante do ponto de vista eleitoral. Então, ela também tem pouca abertura democrática. Os conselhos de segurança e as alternativas de uma segurança cidadã e mais democrática, de uma política, eles falam por si só. Então, com pequena contribuição final, eu gostaria de dizer que que nós precisamos, gostaria de chamar a atenção para isso, que o penal, o direito penal e o processo penal tem que vir por último e não por primeiro, porque eu acredito que aqui tem pessoas engajadas, preocupadas com o tema, que podem ajudar a construir isso. Eu acredito também, como disse o colega Maurício, que nós precisamos buscar conciliar essas duas liberdades relevantes, liberdade da mulher vítima de violência e a liberdade de quem está sendo investigado ou mesmo processado por conta disso. Talvez para acabar com dois costumes infelizmente equivocados, que é aceitar a banalização da violência contra a mulher e aceitar a banalização da prisão. Porque os dados falam por si só. 600 mil presos, 40% deles provisoriamente, falta de mais de 200 vagas no sistema penitenciário. Isso é um sistema produtor de violência pelo próprio Estado. E a violência, quando vem do Estado, quando ela vem de fora do Estado, ela pode vir de qualquer jeito. Mas quando ela é legitimada pelo Estado, aí realmente a gente está diante de um quadro de barbárie. Então, apostar na formação continuada, ou para quem gosta também da questão da capacitação dos profissionais é fundamental, mas vejam, é fundamental também apostar nos demais profissionais das outras áreas de conhecimento que são fundamentais, assim como no direito de família, para que os conflitos, que são conflitos complexos e não são ocasionais, eles têm muitas vezes, são geridos por muito tempo, exista esse suporte técnico que nós não temos. Aliás, pior do que não ter isso estruturado internamente é termos um diálogo insuficiente com a universidade, especialmente a universidade pública brasileira, que certamente, analisando as nossas práticas, às vezes muito transformadoras, Suzane, e às vezes destruidoras e pouco transformadoras, já poderia ter reorientado o Ministério Público no sentido de um caminho melhor. Mas, para isso, também a gente tem que ter um Ministério Público mais aberto à sociedade, à discussão com a sociedade, e não um Ministério Público que quer chegar com a questão pronta na audiência pública ou que não quer reconhecer os seus próprios erros e enfrentar muitos dos seus fantasmas. Quando nós vemos, como foi dito, a falta de controle da polícia, a ilegalidade da polícia, que é um dos motivos, por exemplo, na ação policial, as estatísticas mostram isso, de se fazer uma cautela, de verificar como que foi a tutela desse preso até aquele momento que ele é apresentado ao juiz, o promotor e o defensor, tem muito na raiz disso a omissão do próprio Ministério Público, assim como a falta dessas políticas devem ser muito mais questionadas ao Ministério Público, que tem poder de iniciativa para buscá-las. Então,
nessas, né, vamos dizer, a audiência de custódia é um tema que não tem como ser examinado sem o entendimento da prisão em flagrante. As prisões em flagrante são homologadas, na maior parte das vezes, com o delegado ausente. Bastaria, vejam só, perguntar para a vítima, a senhora viu o delegado? Não, o delegado nunca apareceu lá. Esta prisão é nula. Se tiver que gravar, qual é a dificuldade hoje em dia de gravar um ato de uma prisão em flagrante? Por que isso não acontece em todos os estados? Então, por aí também tem outras questões de processo penal, mas que dizem diretamente relação com o tema que a gente está discutindo aqui, né? Certamente, como todos os outros temas em perspectiva crítica, o simples fato de ocorrer esse debate e com as contribuições que surgem sempre nesse tipo de encontro, aí pode-se encontrar um caminho para realmente, né, não termos... conseguimos equilibrar essas duas liberdades que são relevantes aqui, que devem ser preservadas. Né? Então, para cumprir o tempo que foi dado aqui, para que a gente possa debater, eu agradeço mais uma vez a Mariana, né, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela atenção de vocês nesse encerramento de evento aqui, e vamos ao debate, né, com as críticas que sempre são a parte mais importante de qualquer discussão democrática para que a gente possa avançar. Muito obrigado. Queria perguntar para os dois debatedores, na verdade. Particularmente, eu sou contra a audiência de custódia, mas isso não faz diferença, porque não é o tema. Mas, na lei da Maria da Penha, eu sou muito mais contra. Eu vou explicar por quê. Depois eu faço a pergunta. As violências que ocorrem são violências no seio familiar. Quando um juiz, que não é da área, acessa esses autos, ele consegue enxergar. Não tem laudo, até então não vai ter laudo. Ele vai conseguir enxergar uma ameaça como se fosse uma ameaça de TC. Ele não vai ter o perfil de que essa ameaça é uma coisa recorrente, que junto com isso vem problemas psicológicos na família inteira. Não vai ter essa visão. E aí, na prática, sabe o que acontece? Antes dessa mulher ser atendida no hospital, o agressor já vai estar livre. E eu acho isso uma incongruência. E eu pergunto para os senhores, se os senhores não acham que antes da vítima, a nossa mulher conseguir ser atendida, o agressor já vai estar solto? Obrigado pelas ponderações muito oportunas, né? Eu vejo da seguinte forma, né, essa problemática. Eu acho que essa questão, esses polos, né, na realidade, eles não são excludentes, né? Eles devem ser complementares, né? Um questionamento muito grande que a gente já teve, né, nessa reflexão e nesse processo de implementação das audiências de custódia, e olha que a gente já levou todo tipo de pancada, mas, enfim, defendendo uma principiologia, era no seguinte sentido, falou, mas vocês estão, né, defendendo muito os direitos dos presos, quero saber do direito da vítima, né? A vítima está abandonada, né? E vocês preocupados com os direitos dos presos. Na realidade, né, essa sempre foi a minha concepção. Acho que não são coisas excludentes, né? No âmbito da audiência de custódia, né, que surgiu com essa preocupação de enfim, verificação imediata a respeito da liberdade do cidadão, que é um direito fundamental. Acho que esse é um aspecto, mas nós podemos trazer também no âmbito da violência doméstica a questão da vítima. Isso não é uma questão excludente,
Evidentemente que o Estado tem que se responsabilizar pelo atendimento da vítima, né? Principalmente da vítima de violência doméstica, e, aliás, os índices, né, de homicídios de mulheres, né, no âmbito, o número de homicídios de mulheres, né, após a edição da Lei Maria da Penha, ele cresceu, né, num primeiro momento, a partir de 2006, né, que é a edição da lei, ele sofreu a taxa de homicídio, se não me engano, era 4,2 por 100 mil mulheres, né? Enfim, a taxa de mulheres, né? Era de 4,2. Num primeiro momento, ela decresceu para 3,9, se eu não me engano, mas no ano seguinte já houve um crescimento, né? E ela vem crescendo desde então. Na realidade, o índice, o que decresceu foi a marcha desse crescimento, né? Mas que cresceu. É que o homicídio é um crime bem característico, porque é difícil você fugir desse dado, né? O homicídio de mulheres, né? E se reconhece que havia uma marcha tal antes da edição da lei, e que essa marcha, ela, apesar de continuar no crescimento, ela diminuiu nesse crescimento, mas ela vem aumentando. E, aliás, não é só com a Lei Maria da Penha. A Lei de Crimes Hediondos é um exemplo típico disso, né? Foi criada em 90, depois teve alteração que previu homicídio qualificado, e cada vez mais crimes hediondos, e daqui a pouco nós temos mais crimes hediondos na Lei de Crimes Hediondos do que fora dela. E o que acontece hoje? Nunca foram praticados tantos crimes hediondos como na atualidade. Então, esse é um dado para demonstrar, como o Dr. Márcio Berclas colocou muito bem, que a lei penal não se presta a resolver esses problemas da criminalidade, que são problemas sociais. Ou seja, nós temos uma cultura de aprisionamento e uma cultura de que, quando não se tem mais solução para aquela questão, se cria uma lei penal e a coisa está resolvida. Daqui a pouco vai ser crime estacionar em local proibido, né? O cidadão vai ser... Porque é uma criação generalizada de tipos penais e num populismo midiático, enfim, que desloca a atenção dos verdadeiros problemas sociais causados por um Estado capitalista que produz exclusão social e desigualdade e miséria generalizada, desloca a atenção desses verdadeiros problemas para realocá-los no tema da segurança. Eu só me preocupo, a última observação que eu vou fazer é porque, assim, na Lei Maria da Penha, no caso de custódia, a vítima não é ouvida. E o agressor, ele pode falar o que ele bem entender, inclusive mentir. Então, é uma preocupação enorme essa situação. Essa é uma questão de compatibilização. Até o Dr. Márcio falou nessa questão, né, de eventualmente se estudar, né, ou se refletir a respeito de um procedimento especial que possa contemplar a questão de eventualmente, nos casos da Maria da Penha, ouvia também, inclusive, a vítima, já que medidas protetivas vão ser aplicadas, né, e, enfim, é importante, e essa questão da oralidade é fundamental para esse tipo de decisão. Eu conversei com um promotor aqui, que participa das audiências de custódia, até para verificar essa questão específica da Lei Maria da Penha, enfim, como estava sendo feito, ou se estava sendo feito no juízo lá, conforme a nota técnica, ou não, né? Se tinha ocorrido alguma iniciativa nesse sentido. E eu estava conversando com ele me explicando, ele falou, olha, aqui em Curitiba, né, que tem uma central de audiência de custódia. Ele me falou o seguinte, falou, olha, eu chego aqui de manhã, as audiências são à tarde,
Eu chego aqui de manhã, verifico todos os autos de prisão em flagrante e já vou para a audiência com os posicionamentos definidos. Né? De manhã, ele já tem acesso aos autos de prisão em flagrante, ele chega, e são cerca de 25 ou 30 audiências. Ele falou, é impressionante como os meus posicionamentos de manhã mudam totalmente com as audiências da tarde. Por quê? Por essa questão essencial que o Dr. Márcio colocou até, da oralidade, da imediatidade, o que proporciona um conjunto de impressões e de censos que papel nenhum vai proporcionar. E esse é um grande qualificativo, uma grande qualidade da audiência de custódia. E, no caso, nos casos de violência doméstica, por que não? Né? Eventualmente, se pensar num procedimento especializado, né, já que esse tipo de crime requer uma atividade, como foi dito aqui anteriormente pela palestrante, uma atividade especializada de operadores do direito especializado, e realmente tem que ser, porque não só o juiz e o promotor e o advogado que atua ali, mas o juízo especializado é dotado, né, de uma equipe multidisciplinar que tem todas as condições de implementar e de auxiliar no cumprimento dessas medidas. Né? Por que não, então, né, se pensar num procedimento especializado, né, que possa contemplar, inclusive, essa questão de oitiva da vítima, especificamente em relação à aplicação das medidas de proteção, e não como sentido de contraditório, enfim, como é feito em relação à questão da liberdade do cidadão. Muito obrigado pela pergunta. É uma questão bem importante, assim, né? Do ponto de vista do processo, o processo como instrumento, a prisão em flagrante, ela tem duas funções: cessar o crime, colher provas mínimas para que esse crime possa ser apurado. Feito isso, ou há motivo, sempre excepcional, para uma prisão necessária, e aqui a gente tem um grande problema, porque a ordem pública é um fundamento onde os abusos muitas vezes vêm por ali, né? Embora a perspectiva de reiteração é sempre uma questão de defesa social, não uma questão propriamente para o processo. E claro que o sem demora, que o acusado tem direito, o investigado, a mulher, evidentemente, vítima de violência, tem que ter todo o direito nesse atendimento. Né? Eu diria que talvez eu preferiria pensar o seguinte: se o artigo 21, e ela é uma realidade, que está previsto na própria Lei Maria da Penha, como que a partir do momento que acontece o fato, e o Ministério Público é comunicado desse flagrante, a nossa estrutura institucional poderia estar pensada para que o contato, né, com a vítima se dê a partir daquele momento, que haja uma estrutura para isso, e evidentemente, né, nessa separação de funções, quando da audiência de custódia, se presume que esse debate sobre a liberdade ou não e o contexto do caso, ele já poderia ter sido dado por um trabalho mais qualificado da polícia, por um trabalho interdisciplinar feito pelo próprio Ministério Público. Então, o Ministério Público vai ser, nessa aproximação com a vítima, com testemunhas, uma oportunidade de fazer uma ponderação nesse sentido e mostrar isso ao juiz. Né? Para isso, precisa de uma polícia trabalhando melhor e também uma estrutura nossa mais atenta a essa questão. Acho que, como cultura, aqui há um problema, né, de fato, de se destacar. Não né, os juizados. Onde estão os juizados especiais de violência doméstica do ponto de vista do Brasil em termos de recursos públicos? Né? E aí talvez a gente toque na questão que é um sistema de justiça onde a população não participa. Se esse número de crimes tem um percentual efetivo, não há representação da sociedade civil, o que faz os tribunais ou ministérios públicos ou defensorias criarem ou especializarem órgãos de atuação nessa área? Se não houver uma pressão social para que assim aconteça, seja para priorizar homicídios, para priorizar crimes contra a administração pública e para mostrar que aqui é um conflito onde, de fato, a audiência de custódia tem que ter um formato diferente, dificilmente eu não acredito que isso possa partir de dentro das instituições. Acho que vai ter que ser uma cobrança feita nesse sentido, porque da mesma forma como saiu uma resolução no quadro atual que estabeleceu a audiência de custódia,
né, e a gente pode ter um aprimoramento nesse sentido, para não depender, que esse é o grande problema, de que em cada vara criminal seja um código de um juiz. Isso é um absurdo, é uma questão que o professor Lênin Streck tem questionado, de um decisionismo onde tem um juiz e um promotor sensível acontece, onde tem um cabeça fechada não acontece, e democraticamente não poderia ser assim. Né? Um Código de Processo Civil, que foi discutido aqui pela manhã, veio a trazer limites nesse sentido, e infelizmente hoje a gente está muito dependendo do pessoalismo, de que as pessoas façam acontecer, porque institucionalmente a gente não está preparado para isso. Né? E, infelizmente, as instituições, o Ministério Público, né, também não têm sabido dialogar adequadamente com a Defensoria Pública, com o próprio Judiciário. Aliás, a Lei Maria da Penha fala em integração operacional, e isso nós não temos. É cada um do sistema de justiça correndo para o seu lado, defendendo a sua visão, muitas vezes corporativa, com pouco diálogo com a sociedade, né, com pouco diálogo com os movimentos relacionados a esse tema, que certamente conhecem os problemas da realidade, e esses problemas têm que ser distribuídos, né, para todos. Mas eu acredito que uma solução seja a gente se colocar um novo papel desde a prisão em flagrante, né, e cobrar uma estrutura que possa dar um atendimento adequado para isso, já que em relação ao judiciário a gente não vai ter ingerência. E hoje a resolução do próprio CNJ, ela não vou dizer que ela fecha a porta, mas ela é bastante restritiva, até para que não desvirtue, né? Porque já começou a ter casos de denúncia oferecida. Eu acredito que tudo que vier a favor do investigado, de maneira geral, até a gente pode discutir que pode ser feito ali. Agora, você tem uma audiência que é para resguardar direitos, para controlar a prisão, que você já sai denunciado, que você já quer produzir prova, aí está desvirtuando, né? Infelizmente. É uma aversão à oralidade, à presença. Né? Estamos acostumados a um processo de papel de ausências, e aqui a gente vai ter que se habituar a um processo penal de presença e com os constrangimentos que essa presença justifica. Alguém falou lá do cinema, né, de como é importante para refletir sobre a realidade, eu falei daquele seriado, mas tem aquele da Maria Augusta Ramos, Justiça e Juízo. Né? Juízo mostra bem o que mesmo durante a presença perante o juiz, né, de você ter ali autoridades que estão totalmente distantes daquela realidade. Então, nem mesmo a presença, às vezes, afasta o abuso, porque é uma cultura de saber ouvir, de uma comunicação não violenta, né, de aprender a negociar com critérios. A gente vai ter um Código de Processo Penal que vai estabelecer negociação para os crimes com pena até 8 anos. E isso pressupõe que haja critérios, né, que o Ministério Público esteja aparelhado para ter elementos de dizer que tem um caso. Isso vai exigir critérios éticos, inclusive, que hoje, se a gente olhar para os juizados especiais criminais, não acontece. Tanto que a lei foi tão cuidadosa de dizer, não pode aplicar a questão dos juizados, porque o juizado é uma grande feira, onde você propõe situações que você não tem prova mínima, as pessoas aceitam, né, e, na verdade, ela desafoga o sistema, mas é uma aplicação bastante equivocada. Então, eu responderia nesse sentido, mas obrigado pela pergunta. Olá, eu gostaria de agradecer à mesa né, por ter sido tão claros, eu acho, na nossa discussão, né, sobre o título de custódia, mas eu gostaria de fazer 2 perguntas e, para isso, eu teria que fazer uma introdução. Eu sou a Bárbara, eu vim de Porto Alegre, de uma escola bastante garantista, que é a PUC, né, de Porto Alegre, do mestrado em Ciências Criminais, e depois acabei estudando em Sevilha, também numa escola bastante garantista, né, onde nós trabalhamos com direito penitenciário. E hoje trabalho, então, na cooperação internacional. A cooperação internacional, especialmente a espanhola, né, em relação ao Brasil, ela tem 2 preocupações que elas andam, digamos, no mesmo sentido, que é questões de gênero e os altos índices de encarceramento que nós temos. Então, são 2 questões, né, que eu acho que é muito difícil a gente querer dizer que uma é mais importante que a outra. Né? São 2 questões graves do nosso país. Contudo, existe algo que eu acredito que seja muito interessante a gente poder pensar a partir de agora, né? Ou seja, desses 10 anos. A gente não pode mais acreditar que, depois de 10 anos, nós vamos seguir fazendo leis, ou resoluções, ou enunciados, a partir de um olhar que não contempla, desde o primeiro momento, a questão de gênero. Por quê? Porque isso é seguir repetindo o erro, uma e outra vez. Então, a gente fala, por exemplo, né, em vitimologia, na questão da criminologia, né, na questão da perspectiva de gênero, mas na hora da gente conseguir de verdade implementar,
fica aquele discurso longe, né, da gente conseguir colocá-lo em prática. Então, a minha pergunta é, número 1, por que não, desde o princípio, pensar numa audiência de custódia, ou numa lógica de estruturação dessa audiência de custódia, que sim contemple a perspectiva de gênero? Porque, como está, desde logo ela não contemplou a perspectiva de gênero. E o que é mais grave, 10 anos depois, nós estamos aqui num seminário onde eu estou intuindo que as pessoas não têm a menor ideia de quem é esse agressor que nós estamos prendendo. Então isso é muito mais grave ainda, porque a gente não consegue identificar quem é esse agressor, né? Nós já não falamos mais lá na Europa de perfil de agressor, e a gente fala de fatores de risco, de tipologias de agressores. Então a gente não tem ideia, a gente não tem esse conhecimento aqui no Brasil, e nós estamos instituindo um instituto que, desde o meu ponto de vista, sim, pode ser muito interessante, mas que ele segue sendo realizado desde uma ótica que é extremamente machista. Por quê? Porque desde o início não contemplou a perspectiva de gênero. Então, a minha pergunta é, por que não contemplar desde o princípio a perspectiva de gênero? E número 2, se nós não estamos conseguindo contemplar esta perspectiva de gênero, vamos ter que criar um mecanismo de segmento desse instituto. Então, a segunda pergunta é, que mecanismo as pessoas que estão aqui hoje têm condições de criar para fazer um segmento? Porque o que não pode acontecer é daqui a 10 anos nós estarmos sem dados, sem conhecimento e discutindo o que é e o que deveria ser desde o ponto de vista teórico. Porque é uma responsabilidade nossa, enquanto instituição. Deixa eu só complementar a pergunta, eu fiquei curiosa. Não tem problema. A tipologia do agressor, né, que você está falando. Quem que traça essa tipologia do agressor? Como que é feito isso? Porque é bem interessante para você poder falar, esse cara oferece risco ou não oferece risco? Então o que acontece? Assim, isso é bem interessante. O que acontece? Nós temos uma dificuldade aqui de produzir dados sobre o agressor, porque nós não temos programas, tá? Nem dentro de prisão, nem fora de prisão, desde uma perspectiva reabilitadora. Ou seja, a gente não conseguiu desenhar uma pena ainda adequada ao agressor. Então, claro, a nossa pena primeira é a pena de prisão. Tu me entende? Então, a gente tem uma dificuldade sobre caracterizar esse agressor. Contudo, nós já temos dados muito importantes que vêm dos Estados Unidos, do Canadá e do próprio contexto europeu. Então, vou citar 2 investigações, tá? Tem uma investigação que ela é de 2004, que é de Munroy e Strauss, que ele vai trabalhar com 2 tipologias, tá? Digamos, seriam as básicas, assim, né? Uma primeira é aquele agressor que ele só comete violência em relação à mulher. Tá? Que é aquele agressor mais obsessivo, aquela pessoa que ela tem uma excelente conduta no meio social. É o perfil do agressor, tá? Eu vou utilizar a palavra equivocadamente, o perfil aqui de uma forma equivocada, mas é aquele agressor que eu acredito que vai chegar na audiência de custódia e ele vai ser liberado. Por quê? Porque esse agressor, ele em geral não tem antecedentes, ele tem excelentes trabalhos, tu me entende? Então, ele é o perfil do agressor aceitável socialmente, que a gente chama. E depois vem aquele agressor que ele tem a carreira criminal, que não é um delito de violência contra a mulher de uma forma isolada. Em geral, são pessoas que têm problemas, né, de bipolaridade, pessoas que têm dependência de álcool e drogas, pessoas que têm envolvimento com outros delitos, com roubos. Então, o delito de violência contra a mulher, ele vem na história desse agressor. Em geral, essas pessoas acabam recebendo penas mais longas e é muito mais fácil de tu mantê-las presas. Porque se não é por um delito, é por outro delito. Né? Qual é a ideia que nós temos aqui no Brasil? É que a violência contra a mulher, em geral, é um crime isolado. Tu me entende? É um crime isolado. Mas a gente ainda espera aquele perfil do criminoso da segunda tipologia. Tu me entende? Um cara com antecedentes, aquele mau agressor. Então fica muito difícil a gente conseguir trabalhar na prática. Muito difícil. Porque se eu não tenho dados nem de vitimologia, que de quantas, eu não sei exatamente quantas mulheres mortas eu tenho. Por que eu sei? Porque a gente tem um mapa da violência que fizeram uma estimativa, gente. Quem já leu o mapa da violência sabe que não é um estudo super importante, mas que não é um estudo que ele é conclusivo. Sim, isso é gravíssimo. Inclusive, então, se nós não temos dados tipo de agressor
mata mais, entre aspas, que eu tô falando, um feminicídio? Se é o tipo 1, se é o tipo 2? Não, então, né, vamos pegar esse dado, até que uma investigação de 2004. E depois, agora, na Espanha, então, existem distintas investigações sobre os resultados desses programas que já estão demonstrando que já podemos falar, inclusive, em 3 tipologias. Tá? Por que é importante a gente conversar sobre, né, esses homens? Porque talvez sejam homens que vão exigir não só a manutenção de uma pena de prisão, né, ou o encaminhamento a uma pena alternativa, mas sim a outros programas, por exemplo, de reabilitação, como programa de uso de álcool e drogas, também tem a própria questão do programa de reabilitação, e junto com esses programas, a manutenção das medidas protetivas. Então, qual que é a grande diferença desses desenhos, né, de outros sistemas de justiça? É que nunca é a avaliação da pena, da prisão, né, ou a avaliação de que pena eu vou impor. Não, é sempre junto com esta avaliação, vem as medidas cautelares, ou as penas acessórias, ou as penas principais de afastamento do lar, de afastamento da vítima, de reabilitação do agressor. Tu me entende? Então, é um pacote, é um pacotão. Porque eu não posso mais fazer esse raciocínio a partir da ótica masculina do agressor. Eu sempre tenho que trabalhar desde essa ótica integrada. Necessidades das vítimas e pena mais adequada para o agressor. Então, é incorporar a perspectiva da prevenção especial na prática, né, junto com a perspectiva vitimológica na prática. Isso que é o interessante. Bom, se vocês quiserem ver a minha tese de doutorado sobre isso, está lá no Google, é só entrar que vai aparecer. Na realidade, eu acho que essa questão está ligada um pouco com aquele aspecto que eu mencionei, né, da existência de uma cultura geral, no sentido de que as leis penais podem resolver todos os problemas, né, de conflitos sociais, enfim, do problema da criminalidade predatória, do problema da criminalidade de rua, do problema dos homicídios, enfim, do problema da violência doméstica. Esse é um discurso que nós temos há 200 anos. É o que é definido por Foucault, né, isomorfismo reformista, né? Ou seja, lá no transcurso ali do mercantilismo, com a Revolução Industrial, quando começaram a surgir os primeiros modelos de prisão, ali as workhouses, depois o sistema penitenciário a partir do iluminismo, lá já se propunha prisão como forma de solucionar os problemas que vivenciava a Revolução Industrial. Ou seja, proposição do projeto de prisão, fracasso do projeto de prisão. Proposição de reforma do projeto de prisão, fracasso do projeto de reforma de prisão. Nova proposição de reformas de projetos de prisão e novos fracassos da prisão. E a reproposição continuada do mesmo projeto fracassado. Isso há 200 anos. Há 200 anos nós vivemos esse discurso. Então, essa problemática que você coloca, e muito bem centrada nesse aspecto, é a demonstração da absoluta ausência do Estado
na resolução dos problemas pela introdução de políticas sociais públicas. Como brevemente citou o Márcio Berclas. Ou seja, o problema da diferença de gênero e da violência do homem em relação à mulher não vai ser resolvido com a Lei Maria da Penha, não vai ser resolvido com audiência de custódia, com o Código de Processo Penal, com a Lei de Crimes Hediondos. O problema tem que ser resolvido pela introdução de políticas sociais públicas na área da erradicação da pobreza, na área da assistência social, na área da promoção à igualdade de gênero. Ou seja, em um Estado capitalista que produz exclusão social, ou seja, pessoas absolutamente excluídas dos processos de produção e de consumo e um mínimo de excluídos, de incluídos, com a concentração de riquezas de um lado e a generalização da miséria do outro, para a sobrevivência desse Estado capitalista, sobrevivência, manutenção e reprodução desse Estado capitalista, a única resposta é a resposta penal. E aí, as políticas sociais na área da infância, da promoção ao emprego, da promoção à família, né, da promoção à igualdade de gênero, à educação, à saúde pública, à profissão, são completamente abandonadas. E, evidentemente, a única resposta que o Estado capitalista dá é através da cultura da prisão. Esse populismo penal midiático, colocado todos os dias na televisão, a gente não aguenta mais isso aí. Você abre o jornal, liga a televisão, é impressionante o volume de notícias penais e de desgraça que é propagado pelas redes de televisão, favorecendo a criação de uma cultura de insegurança, uma cultura de medo, uma cultura de pânico, uma cultura por demanda de mais segurança. E favorecendo a prisionalização em massa, como esse atual estado de coisas que o nosso país vive. Hoje, o Estado brasileiro, que eu falei que é a quarta população carcerária mundial, é a quarta, mas é a que proporcionalmente mais cresceu nesse período. Ou seja, os próprios Estados Unidos, que tem mais de 2 milhões de presos, e nós estamos sob os efeitos hegemônicos dessa política de encarceramento dos Estados Unidos, os próprios Estados Unidos estão num ligeiro decréscimo. E nós temos que conviver, né, com esse tipo de resposta, né, do Estado penal, que não vai resolver os problemas de igualdade de gênero. O Estado é um Estado machista, um Estado que coloca a mulher numa posição de inferioridade no mercado de trabalho, enfim, nas escolas, nas próprias relações familiares. E quando, né, o Estado proporcionador dessa desagregação familiar, à vista da falta de condições materiais para a subsistência, né, do cidadão, da mulher, dos filhos, a criação de condições mínimas para a sobrevivência dessa família, quando isso acontece, a única resposta é a resposta penal. Evidentemente que medidas cautelares, medidas de proteção, né, por mais que se estude uma dinâmica, né, para resolver o problema da criminalidade na área da violência doméstica ou, né, em qualquer outro ramo de atividade, evidentemente esses mecanismos são impotentes. E nós ficamos aqui buscando daí alternativas para ajustar a lei penal a essas situações concretas e não vamos realmente encontrar, né? Então, eu acho que
isso está em sintonia com esse drama que você vivencia aí na tua tese de doutorado, né? Mas eu acho que nós estamos num caminho inverso, né? de reflexão, ou seja, nós estamos discutindo em que medida que os instrumentos penais e processuais penais podem resolver problemas de diferenças de gênero, né? E aqui nós procuramos fazer o possível para que isso hoje ocorra, mas nós estamos na via errada, porque não é nessa seara que a gente vai resolver essas questões. Posso fazer uma réplica? Lamentavelmente, eu sou mais velha, talvez, do que o aparente, mas eu já terminei a tese de doutorado faz bastante tempo. E hoje, o meu trabalho é para aplicar esses instrumentos que existem, então, em âmbito europeu, que sim dão certo, desde uma perspectiva de gênero, em outros países, como o Brasil, né? Como os países latino-americanos. O que acontece, doutor Ciniri, isso que eu acho que é muito interessante, né? Eu acho que nem eu, nem o senhor estaríamos de acordo, né, sendo criminólogos, né, juristas criminólogos, em que vamos resolver os problemas penais, né, os nossos problemas sociais com políticas penais. Né, isso é claro, não somos, né, estamos todos de acordo. Não somos nós. Claro, né? Não. É o Estado brasileiro. Claro, é o Estado capitalista brasileiro. Estou falando agora, né, fazendo um raciocínio bem pessoal. Né, acredito que estamos de acordo. Porém, acho que talvez não conseguimos nos entender sobre o que é a criminologia feminista e a criminologia com perspectiva de gênero. Porque essa criminologia feminista, inclusive as próprias criminólogas críticas e criminólogos críticos com perspectiva de gênero, ou seja, feministas, vão discutir a necessidade, sim, de nós pensarmos uma política penal e penitenciária, porque, lamentavelmente, não conseguimos viver sem essas políticas ainda hoje. Tomara que nós consigamos um dia, mas hoje não é possível viver sem elas. Então, esta linha de pensamento vai dizer, nós não podemos mais seguir implementando políticas nesse sentido, penais e penitenciárias, sem pensar desde esse ponto de vista da mulher e das relações de gênero. E, lamentavelmente, eu acho que nós estamos aqui incidindo num erro, que é tentando fazer algo, e eu acredito nas boas intenções, realmente acredito, de quem está trabalhando, né, na ponta da audiência de custódia, ou seja, quem está, né, encampando essa questão dos direitos fundamentais do preso. Né, mas eu acho que falta uma compreensão real do impacto que essa audiência pode ter na vida das mulheres que sim estão morrendo. E essa mulher que morre porque o cara foi solto, sim, é minha responsabilidade e do senhor também. Essa questão imediata, ela é nossa responsabilidade. Então, eu acho... Não, só um pouquinho. Não, então, eu acho... O que eu acho que é interessante de nós pensarmos, né, nesse espaço, né, sem também populismo, né, nesse espaço, o que eu acho que é interessante de nós pensarmos, tá? Que necessitamos de homens mais feministas. Homens que estejam lá, que tenham capacidade de decisão e digam, olha, eu não posso fazer um instituto e depois ir ver o que vai acontecer na vara de violência contra a mulher. Não pode ser assim. Não pode. Porque isso é incidir no erro. Isso foi colocado. Isso é incidir no erro. Na verdade, assim, as audiências de custódia têm essa omissão, né? Em relação aos crimes praticados no âmbito da violência doméstica. A gente conversava a respeito disso aqui, né? Houve a proposta, né? Houve a difusão generalizada, né, por parte do Conselho Nacional de Justiça e capitaneada pelo presidente do STF, mas desde o seu nascedouro não se contemplou essa questão, né? Mas isso foi reconhecido aqui e eu acho que a prática nas audiências de custódia tem demonstrado isso a ponto, né, do Conselho Nacional agora editar essa nota técnica. Quer dizer, não é um nada perto disso. Porque eu mandei o ofício, porque até então... Claro, então qual que é o convite que eu estou fazendo? Porque, na verdade, aqui, né, o nosso debate é interessante, porque nada mais, nada menos é um convite que eu estou lhes fazendo. Para pensar sempre
com uma perspectiva feminista. Porque isso Não, sim é nós... pensar desde uma perspectiva mais social. E se nós não temos força ainda institucional de conseguir contemplar um instituto desde a perspectiva de gênero, sim, nós temos a responsabilidade como instituição de criar mecanismos que tentem, ao menos, fazer um segmento desse instituto a partir da perspectiva de gênero. Então, por exemplo, se nós não temos capacidade de decisão, né, na promulgação de uma lei, tá, porque ela vai ser, né, vai entrar em vigor, né, a lei talvez da audiência de custódia, e não contempla a questão de gênero. Então, sim, internamente, institucionalmente, nós temos que criar um mecanismo de segmento para ver como ela vai funcionar na Maria da Penha. Não, isso sim, com isso certeza, a gente pode nós fazer. concordamos a respeito disso. Né? Senão vai ser o fim da lei. E aqui nós temos um centro de apoio que, enfim, capitaneado aí pela Mariana, pelo Olímpio, né? É um dos centros de apoio de maior relevância do Ministério Público, se notabilizando, por exemplo, pela realização de um evento como esse, né? E por outras tantas ações desse centro de apoio que pretendem criar uma cultura, né, que não exclua a mulher enfim, outros indivíduos, né, do panorama da sociedade brasileira, porque nós sabemos, né, que o nosso Estado ainda tem uma cultura extremamente machista, né. Eu tenho o Brasil todo, excelência. com certeza, né, e nós estamos juntos nesse caminho. Eu tenho uma cunhada, que é a professora Kátia, que, enfim, tem todo o Kátia Arguello, que tem, uma criminóloga também, que defende efusivamente, né, os direitos das mulheres, enfim, essa questão da inserção da mulher historicamente. E ela cita sempre o exemplo da mulher nessa questão das drogas, por exemplo, né? O drama vivenciado por presas, né, por prática do crime de tráfico de drogas, né? A universalidade da exclusão que essas mulheres experimentam, e às vezes, no mais das vezes, né, numa atividade de auxílio, né, aos companheiros, né, aos verdadeiros traficantes, às vezes sem querer, até sem ter a disponibilidade de não querer realizar esse tipo de conduta, e acabam sofrendo o estigma da prisão. Então, nós concordamos exatamente com essa omissão. Eu acho que a partir de eventos como esse, a gente tensiona uma mudança de cultura, né, para que efetivamente, né, a mulher seja reconhecida não só, né, no mercado de trabalho, como não é hoje, né, em salários sempre inferiores, né, no mercado de trabalho, como a gente vê das pesquisas que são realizadas, mas enfim, no seio da família, sua importância dentro das relações familiares, né? Criar um tipo de cultura, né, que leve, por exemplo, o legislador já no nascedouro, né, quando da formulação de políticas sociais, ou mesmo, né, na formulação de políticas penais que são, por vezes, necessárias, né, fazer incluir essa preocupação que é comum, nossa, né, de legitimação da promoção à igualdade de gênero. Posso rapidamente? Bom, a doutora Bárbara, parabéns pela questão. Eu acho que a intervenção foi muito importante, né? De fato, estava aqui. Eu diria assim, acho que gramscianamente, né, a gente tem que apostar as guerras de movimento nas guerras de posições, né? Lutas por dentro das instituições e também por fora.
na nossa realidade, vamos dizer, eu lembrava aqui do Vará, né? Porque, no fim das contas, assim, é como todos os eventos, a gente vai para casa, voltamos para os nossos ofícios, trabalhos, e a situação está lá. A rua grita Dionísio, né? O direito está na rua, né? Não está no mundo da lua, embora muitas vezes os juristas estão discutindo no mundo da lua. Então, como um russo já disse há muito tempo, né? O que fazer, né? Diante disso? Especialmente, na origem, eu diria assim, o próprio CNJ... O CNMP fez a nota, que é muito boa, e que fala, inclusive, né, dos fatores de risco, mas, assim, o CNMP poderia, já que isso partiu do CNJ, ter bancado uma posição mais altiva e de chamar o Conselho Nacional de Justiça para dizer, olha, vamos rever a resolução, vamos repensar. Né? Se nós pensarmos assim, um dos problemas que eu vejo no estudo do Ministério Público sequer tem uma política de persecução criminal definida. E isso nos coloca na América Latina como o único Ministério Público que não trabalha com a perspectiva acusatória, né, que, na verdade, nós falamos português, eles falam espanhol, existe um centro de estudos de justiça na América Latina que tem tabulados as questões de gênero, já certamente tem experiências, e um dos representantes desse centro me dizia que a primeira vez que ele veio no Brasil foi em 2014, porque a gente está acostumado a olhar para dentro, né? E os jornais dizem que os bolivarianos são ruins, o resto todo não presta, como se o Brasil fosse o centro, quando, na verdade, esses países estão muito mais avançados, né? E aqui nós temos uma questão de gênero que, no sul do mundo, certamente, ela é mais relevante do que qualquer outra. Se essa resolução tivesse sido discutida, se nós tivéssemos uma perspectiva democrática nos próprios conselhos, com movimentos sociais, não adianta o CNMP fazer um congresso com os movimentos sociais, se na origem dos conselhos os movimentos não estão presentes. Talvez alguém já pudesse ter dito, opa, para lá, mas e como é que nós vamos fazer aqui? Nós temos a única vítima de crime que tem que ser comunicada, que tem direito expresso na lei, é a questão da mulher vítima de violência. Então, por que não foi pensado isso lá na origem? Né? Então, eu diria que eu acho importante, como sempre, simbolicamente, que se colocasse num documento desse evento, é uma preocupação nesse sentido, que se encaminhe para os conselhos, que se encaminhe para o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, que se encaminhe para as associações do Ministério Público. Né? Eu acho que a própria Lei Maria da Penha, vamos dizer assim, se a gente buscar algumas diretrizes que ela dá, integração operacional, estudos e pesquisas, mobilização dos meios de comunicação, que é esse problema, né, terrível numa mídia não democrática, né, e tem gente que acha que isso não é problema, o atendimento policial especializado, capacitação da polícia, campanhas educativas. Né, então, eu diria assim, temos que continuar otimistas na vontade, pessimistas na razão também, gramscianamente, e fazer assim, as interpelações que o sistema precisa. Eu acho que no dia a dia dá para, e esse é o desafio, né? Dá para, na realidade de cada um, simplesmente, no caso do Ministério Público, de fazer uma proposta ao Judiciário de se fazer diferente, de se fazer uma recomendação para o delegado, para que faça de uma outra forma, com o que nós já temos colocados, mas a médio prazo e também paralelo com isso, tentar, né, mobilizar, por que não, os deputados e senadores que estão discutindo o Código de Processo Penal, embora com uma limitação agora grande de mudanças, de emendas supressivas, de que o próprio Código de Processo Penal possa prever alguma alternativa nesse sentido. Então, eu diria assim, são lutas por dentro e por fora. Só que, para isso, a gente vai ter que abrir, aí talvez venha a questão de transparência. Né? O Ministério Público precisa mostrar o que está fazendo e os problemas que decorrem disso, para que a universidade, claro, para que nós né, infelizmente, né? Recentemente, né, semana passada, num evento em Minas Gerais, que é um evento de pensamento crítico, práticas transformadoras, que é o 3º encontro nacional, eu participava de um debate com o Corregedor Nacional, e a Corregedoria Nacional tem um planejamento bem definido. Eu digo sempre, nós fiscalizamos os poderes, devemos ser bem fiscalizados, o problema é que precisa ter uma orientação nesse sentido. E os nossos órgãos estão muito mais preocupados em mostrar uma eficiência que nós não temos, do que efetivamente apresentar os nossos problemas, porque se nos fiscalizam, né, quem vigia os vigilantes tem que vigiar em nome da sociedade. E, para isso, esses órgãos deveriam trabalhar com publicidade, coisa que a Corregedoria Nacional faz, mas que as corregedorias locais não fazem. Então, essa abertura de dados vai mostrar o que a gente faz de certo e de errado, e eu acho que dá para, né, alguém falou em Foucault antes, dá para começar com o cuidado de si, do Ministério Público ser, de fato, não utilizar a sociedade no discurso, mas abrir os seus dados. Porque certamente ali vão aparecer alternativas, e nós temos muitos recursos importantes a ser feitos, seja junto à polícia, seja de diálogo
perante o judiciário, e eu acho que a gente está sendo um pouco criativo nesse sentido, né? Talvez, da forma hoje, um instituto que não está legislado, que veio por resolução, talvez o CNMP poderia ter ousado um pouco mais, não apenas fazer uma nota técnica, que é de boa qualidade, mas mudar essa estrutura, e a gente vai ter argumentos, acredito que para sustentar essa diferença, que aqui a gente tem uma questão de diferença com os demais crimes que precisa ser percebida, né? Mas, infelizmente, isso faz sentido para o Ministério Público, que acredita no nosso papel de defesa de direitos humanos, seja para o preso, seja na questão de gênero. Mas, se nós fizermos um diagnóstico hoje com o Ministério Público brasileiro, muitos vão achar que direitos humanos é para humanos direitos, porque a gente tem uma mentalidade, uma cultura autoritária, que só vai mudar quando a pressão passar a vir de fora, né? Eu aposto muito nisso, é democracia radical mesmo, é o povo apontando os problemas, é o povo entrando nas promotorias e querendo saber se o promotor de direitos humanos, o que ele está fazendo para cobrar a política disso, daquilo, como que as questões acontecem. A gente tem que atingir esse nível de consciência, né? Porque exercer, né, quem já estudou sobre o tema, a sua intelectualidade orgânica interna, né? Mas, infelizmente, nós estamos recheados de intelectuais tradicionais e de burocratas que se incomodam com a presença e com uma perspectiva mais aberta, né? De serem questionados no que fazem, né? E não simplesmente dizer como as coisas têm que ser e não estar aberto para ouvir, né? Mas muito obrigado e vou querer muito ler sua tese. Na verdade, eu quero parabenizar o encontro, já que está se encerrando, né? E não vou levantar mais questões, é uma questão de estratégia. Eu só gostaria de comentar como procuradora de justiça aqui do Estado do Paraná, que atuo na área criminal e que eu acho que sou a única representante presencial no evento de hoje, nessa finalização, nesse encerramento, tendo em vista a minha experiência, né, no segundo grau, para onde vão os habeas corpus dos presos que não foram liberados nas audiências de custódia, né? Então, aonde deságua toda essa questão que nós estamos debatendo aqui hoje, que são nos tribunais, né, em última instância, eu gostaria de deixar, assim, a título de contribuição, que se incluísse, né, nessa pauta de propostas que eu achei interessantíssima, né, de conciliar a audiência de custódia com a questão de gênero, né, de se procurar especialização, enfim, da instituição e dos outros atores do processo, mas que se pensasse que o segundo grau também tem que estar inserido nessa questão, né, e porque o que a gente presencia é que nós falamos nos habeas corpus, normalmente, com base apenas naquela cartilhinha que vem junto com o pedido do advogado, onde está selecionado o auto de prisão em flagrante, que normalmente contém o depoimento de 2 condutores, né, uma testemunha, que geralmente são todos eles policiais militares que atenderam a ocorrência, e mais o interrogatório do réu, que nem sempre se pronuncia, né, já na área, ali na fase do flagrante. Então, o que nós temos em segundo grau para analisar, agora com as audiências de custódias, a gente ainda consegue ver alguma coisa na manifestação do promotor de justiça de primeiro grau, quando postulou a prisão, né, para que ele não seja liberado, e temos procurado defender com unhas e dentes a permanência de muitos, em casos cujo promotor insistiu na prisão, mesmo sabendo que são pessoas que tecnicamente poderiam também ter outro encaminhamento, né, consultando até outros instrumentos, como o Projude, né, procurando mais elementos que a gente detém ali no momento de fazer o pronunciamento em segundo grau. E isso, esse habeas corpus, depois ele vai para um colegiado, né, para quem não é da área, que normalmente é composto 90% por pessoas do sexo masculino, né? E que tem, em geral, uma idade que não é contemporânea de ingresso no tribunal à Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é muito recente para a maioria dos componentes das câmaras
criminais, né? Então, nós temos aí também que incluir nessa conversa, nesse debate, algo pensado para o segundo grau. E também gostaria de dizer que esse aprendizado com outras áreas, ele é fundamental para nós, operadores do direito, porque realmente, vocês que são das outras áreas, podem até não acreditar, mas nós não temos especialização na maior parte das vezes. Por quê? Primeiro, porque nós temos carreiras em que nós somos clínicos gerais, né, em grande parte. E a nossa troca de comarcas é aleatória, o local para o qual você vai. E quando você chega em Curitiba, por mais competente, capaz que você tenha, chega na capital, que você tenha, e por mais carga de estudo que você tenha numa determinada área, nem sempre você vai conseguir atuar naquela área para a qual você se especializou, porque é uma questão de antiguidade, né? Essa preferência vai sempre para o colega mais antigo, e não para o colega mais especializado, que em tese seria mais capaz, e que em tese seria para o qual a instituição investiu até recursos para que ele se capacitasse. Então, eu só queria deixar, para que ficasse registrada essa minha opinião, como integrante, membro do segundo grau, e que vivencia essa dificuldade nos habeas corpus, de que realmente é preciso integrar o segundo grau em qualquer política que se vá adotar, que é uma sorte, a meu ver, não existe uma lei específica ainda a respeito, porque eu acho que há uma margem muito grande para o Ministério Público atuar sem judicializar ou sem procurar alterar uma legislação que vem sempre de cima para baixo, como vem no Brasil, né? Então, é um momento para se plantar sementes e fazer experiências mesmo, locais, que possam ser reproduzidas. E quero, de novo, para encerrar, parabenizar o nível desse encontro. Eu aprendi muito, foi muito interessante ver que cada um que participou aqui teve uma grande importância no seu papel. E o Centro de Apoio dos Direitos Humanos tem realizado um grande trabalho. O doutor Olímpio, com a sua experiência, sua visão, é realmente um norte para o Ministério Público sempre. A doutora Mariana Basso, ela está cada vez mais despontando, né, como uma, graças a Deus, mulher líder dentro da nossa instituição, onde há tão poucas líderes, né, e os demais componentes da mesa, que são pessoas que também são muito lúcidas, e eu tenho certeza que eles vão se irmanar nessa luta aqui no Paraná a partir desse encontro. Então, muito obrigada, né, pela atenção de vocês, já estão cansados, e era essa contribuição que eu gostaria de deixar. Bom, com essa colocação da nossa única representante do segundo grau, que ficou até 7h30 da noite, mulher, né? Gente, gostaríamos de agradecer em nome do Ministério Público do Estado do Paraná, o doutor Maurício, a doutora Ana Paula, a doutora Lindinalva, o doutor Márcio, todos vocês que estiveram aqui enriquecendo esse debate, a doutora Mariana Basso, a quem também eu peço aqui nosso agradecimento final, uma salva de palmas. A doutora Suzana, que de Londrina também atuou para que esse encontro acontecesse. E também a todos da Copevid, né, do Congib, enfim, gente, foi muito produtivo. Nós só temos a agradecer a todos e esperarmos que no próximo ano a gente comemore diferente, né, com alguns avanços a partir dessa discussão aqui. Muito obrigada, uma boa noite e até a próxima. Doutora, mas é todo meu, querido.